Vocês sabem que o flúor, ele calcifica a glândula pineal. Ela vai calcificando e você não vai mais tendo essa percepção espiritual, porque ela não deixa. É através da nossa glândula pineal que a gente recebe as intuições, que deflagra essa vibração, sabe? Essa energia, que você capta as frequências. Então, o que faz o flúor? O flúor na água. Então, esse flúor, ele acaba calcificando a nossa glândula pineal, que é muito importante para esse desenvolver da nossa intuição, da nossa mediunidade, né? Então, evitem. E se vocês não conseguem evitar, porque na pasta de dente tem alguns que contêm essa substância do flúor, né? Então, é um tipo de ele vai realmente calcificando, e já tem foto da glândula pineal calcificada por causa do flúor. Para você conseguir quebrar essa calcificação, é interessante ficar assim alguns minutos olhando para o céu com os olhos abertos, principalmente no horário das 10 em diante, sabe? Vocês olharem para o céu, fica assim, dá uma cegueira, né? Porque você acaba não enxergando, porque o raio do sol atrapalha, mas é importante ficar olhando para ele começar a descalcificar. Então eu falei, nossa, eu preciso falar, que é uma coisa que eu faço, vira e mexe eu estou fazendo, e ontem me veio essa intuição de falar para vocês, porque tem muita gente que falou assim, que não sente às vezes a energia, né? Então pode ser esse processo de calcificação na glândula que ajuda. Por isso que a gente faz aquela posição Orei-de-Rô, que é colocar os polegares bem em cima do terceiro olho. É onde atrás está a glândula pineal. É ela que tem essa comunicação com os nossos chakras e deixa a energia fluir. O movimento da nossa energia, ela é que nem uma espiral, tá? E a glândula, ela ativa esses chakras também. Tudo que você recebe vem através da glândula pineal. Então, ela pode estar entrando e fazendo esse movimento, esse ruído. Tem muita gente, por exemplo, o seu Marcelo, na sintonização, ele teve assim a sensação de estar girando na cadeira. Mas não era ele que estava girando, era os chakras dele que estavam em movimento, né? Então dá essa sensação. Por exemplo, quando você ativa a Kundalini é um processo de muita meditação, de muita, assim, você tem que ficar quase no estado de levitação. Aí acontece às vezes a Kundalini. A Kundalini é quando toda a energia gira num processo bem louco, sabe? E onde ele ativa assim o seu, como é que fala? Ele transcende você dessa terra, né? Desse espaço. Por exemplo, tem muita gente que tem uma percepção muito assim além de todo mundo, né? Uns, eu sei de que isso pode ocorrer tanto por bem quanto por mal. Então, tem pessoas que usam essa visão para coisas ruins, né? E tem pessoas que usam para as coisas boas. Aí, aquelas que usam para as coisas ruins enxergam mais do que o que devem enxergar e acabam entrando em conflito. Aí também tem uns que vão para droga, para fugir daquilo que ele enxerga. Tem uns que fogem e vão para droga, sabe? Então tem muita gente que entra nesse caminho da droga, não é uma desculpa, mas é uma fuga, ou como a bebida. A bebida também é um outro processo. Tudo que é droga, bebida, então às vezes a pessoa pode fugir para esse lado porque ela enxerga mais, ela tem uma visão, ela é fora da caixa, entendeu? Então às vezes ela se sente um ET, né, de estar enxergando, de estar vendo, de estar ouvindo.
Então, às vezes, ele desperta para esse lado, e se a pessoa não tiver essa força, esse lado espiritual mais seguro, né? Porque quando a gente estuda e quando você desenvolve pouco a pouco, você vai criando uma base fortalecedora em você, que não te faz cair, nem ficar assim insegura daquilo que você está sentindo, porque você aceita, né? Você aceita com mais... com a cabeça mais aberta, né? Você consegue abrir mais a sua cabeça. Por exemplo, eu digo que a mediunidade ocorre de várias maneiras nas pessoas, nem sempre é da mesma forma. Uns têm a clarividência, outros têm a clareaudiência e outros despertam mais a intuição, o sentir, né? No começo, eu só sentia, eu ouvia de vez em quando vozes. Às vezes eu vejo algumas formas, algumas pessoas eu vejo, né? Então, isso vai mudando com o tempo. Com o passar do tempo, o seu desenvolver vai mudando. E tem outros que vão só na intuição. Sabe aquele negócio do sexto sentido que a mulher tem? Aquela coisa que... Isso é uma espiritualidade mais... Não que o homem não seja, porque o homem foi criado para ser mais racional, mas é diferente da mulher. A mulher foi feita para sonhar, sabe? A gente, desde criança, a gente sonha com a Bela Adormecida, sonha com a princesa. Então, a gente tem um outro tipo de lidar com os pensamentos, né? E o homem não, o homem já é mais cético. Uma vez que eu senti meu anjo da guarda numa outra técnica, eu não via, eu não conseguia ver. Tinha gente que vê, mas eu não consigo ver, mas eu já vi de outras pessoas. E aí eu me concentrando nessa técnica, eu falei, não, hoje eu vou sentir meu anjo da guarda, eu sei que eu tenho, eu vou sentir. Aí eu meditei e eu senti um negócio muito quente, uma frequência de energia que parecia um fogo, e estava assim, mostrando para mim, eu estou atrás de você. E aí eu comentei com meu marido que ele e eu fizemos essa técnica, só que ele nunca sentiu nada. Aí, inclusive, quando eu fiz essa técnica, foi com a minha filha, os alunos era eu e ele. Então foi difícil fazer uma troca com ele, porque ele é muito racional e ele não conseguia enxergar alguma coisa comigo, sabe? E até quando eu vi esse anjo da guarda, ele falou assim, nossa, ele mesmo olhou para mim, porque eu fiquei tão encantada que parecia que eu estava levitando de tanta alegria. Aí ele falou para mim, poxa, mulher tem outro sentimento, outro sentir, né? Porque ele não conseguia enxergar isso. E às vezes, quanto mais você estuda, quanto mais você se dedica, quanto mais você deixa que o ego não te controle, não vá atrás do ego. Quando você começa a julgar, quando você começa a falar assim, nossa, fazer pré-julgamento, ai, essa pessoa tem alguma coisa que eu não gosto nela, sabe? Assim, ai, eu acho ela muito chata, ai, ela é muito metida, ai, eu não sei. É o seu ego que está falando. Então, não tira o ego, não deixa o ego. Vai com o coração aberto, fala, não, vou dar uma oportunidade para ela. Se eu sentir isso, eu vou conversar com ela, vou ver o que ela tem de bom dentro dela, né? Porque todo mundo tem um lado bom, todo mundo tem um lado ruim. Eu tenho meu lado ruim e eu tenho meu lado bom. Então, só vai aparecer aquele que eu alimentar mais. Se eu alimentar esse meu lado bom, com certeza as pessoas também vão enxergar meu lado bom. Nós somos duais, todos nós. Todos nós temos esses dois lados. Né? Ninguém é extremamente bom a vida inteira, 100%. E ninguém é extremamente ruim o tempo todo. Então, é nós que temos que controlar esse lado bom, alimentar esse lado bom. Quando vier esse sentimento ruim, o pré-julgamento em relação a alguém, é importante você se policiar e falar, não, para com isso. Você começar a brigar com você mesma, sai lá do ruim.
vamos conhecer, vamos passar amor incondicional, desejar um amor incondicional a essa pessoa e ver qual é o lado bom dela, né? Qual é o lado bom da situação, os lados, todo lado também tem, todo acontecimento tem um lado bom e um lado ruim. E aquilo que vai nos afetar é aquilo que você quer ver, sabe? Eu falo assim, todo aprendizado, antes eu falava assim, que as pessoas têm que primeiro viver, experimentar a dor para saber que ela tem que sair desse eu falo a Mahala, né? Mahala é quando você corre atrás do próprio rabo. Você não consegue sair da Mahala, sabe? Então, todo mundo tem esses dois lados. Toda situação tem os dois lados. Mesmo sendo ruim, alguma coisa que você passa, tem um lado bom dessa coisa, dessa situação, para você aprender, para você absorver o que pode ser de bom para você. Então, eu quero dizer que o que mais me atraiu é que eu não conhecia o Reiki, eu não conhecia a Kundalini, nada disso, certo? Aí, por curiosidade, eu vi no YouTube ali divulgando que ia iniciar um curso e eu entrei. E no primeiro, né, no curso, aquele que é até gratuito, nível 1, aí falou da Kundalini. E eu liguei isso a um fato que aconteceu aqui no sítio, que tem uma época do ano que aparecem muitas araras. E eu sozinha aqui, né? Todas as vezes que eu via aquele bando de araras, eu ficava encantada, eu levantava as mãos e começava a gritar, arara, chamando por elas. Tem até um videozinho que 2 delas vieram em minha direção, sabe? Eu gritando, aí eu assustava, porque elas são selvagens, né? Então eu não sabia se elas vinham em minha direção, se iam me agredir ou não, então eu sentia medo. E um dia eu estava só aqui, e elas estavam em frente da minha casa, que aqui tem plantação de teca, né? Que é arborização. E na época que dá a semente, elas vêm comer essas sementes. E elas estavam aqui em frente de casa, 3 delas. E eu sozinha saí lá fora, levantei os braços e comecei a gritar, brincando com elas, apaixonada. E as 3 vieram em minha direção, quando bem baixinho. E eu com as mãos levantadas do alto, eu senti, assim, na minha coluna, de baixo para cima, assim, foi subindo uma energia, como se fosse uma corrente elétrica em espiral, e subiu nas minhas mãos. Eu assustei com aquilo, e elas foram embora. Eu fiquei assustada, sem saber o que estava acontecendo, né? Aí, logo no início do curso, e também porque eu estava doente, com muitas dores, fibromialgia, que eu fui diagnosticada, inclusive, quando eu fiz os exames, né? E o médico, eu estava com a vitamina D muito baixa, me recomendou a tomar sol neste horário, das 11, meio-dia, 5 minutos por dia, tá? Que nossa, parece que era 7.500 unidades por dia, cada 5 minutos de sol. E eu passei a fazer isso, né? Até eu estava ligando uma coisa com a outra, eu tomando sol e essa energia circulando na minha coluna com muita intensidade, que chegou a me assustar. Foi uma coisa assim maravilhosa. E o curso trouxe para mim assim o esclarecimento de muitas coisas que eu não conseguia compreender, sabe? Esse negócio das mãos esquentar. Uma vez eu passei a mão assim no meu irmão e chegou numa região, pegou, nossa, aquilo esquentou. Falei, nossa, aí eu ainda falei, acho que tem alguma coisa errada ali, mas eu não sabia o que era que estava. Por que eu senti que naquela região ali, perto do estômago do meu irmão, estava muito quente? Então, é muito legal, muito bom. Eu sou muito grata pelo que eu estou aprendendo e eu vou devagarzinho para assimilar bem. Não estou com pressa de terminar. Então, tudo isso é questão de treino. É como eu já falei, aquele e-book dos florais de Bach
e o aromaterapia, estudem, porque lá tem um material que vocês vão poder, assim, indicar para outras pessoas, para ajudar também ali, está ajudando as pessoas com os sintomas que elas têm. Porque muita gente só acredita em alguma coisa se ela tiver que tomar um remédio. Ninguém, assim, a maioria, 80% das pessoas só crê naquilo que ela precisa tomar. Se der um remédio, ela vai no médico, se o médico não dá remédio, esse médico não serve. Esse médico não funcionou porque ele não deu remédio. Então, às vezes vai ter gente que vocês vão atender que ainda é muito insegura, que é muito assim, não vê para crer, né? Tá ligada muito no ego. Então, receita um floral, receita um aroma, sabe? Isso só vai fazer bem e não tem contraindicação. Não existe relato de coisas que fazem mal. É como se você lembra dos avós, que tudo se curava com chá? Isso é o verdadeiro, sabe? Existem na natureza, a natureza é tão linda, porque lá tem a cura de todos os nossos males. O remédio, o que ele faz? Ele acaba, ele sara uma coisa e desanda a outra, né? É isso que acontece com o remédio. E o aroma e o floral, se não fizer o efeito, mal também não vai fazer, tá? Então lá estudem mesmo, porque não adianta eu trazer tudo para vocês, despejar, e vocês não estudarem. Tem que estudar, é uma coisa que vocês vão ter que estudar. E lá tá assim, preparado para terapia holística, não tem assim contraindicação, e tem tudo. Lá ensina, tem até ficha, modelo de ficha de como você assim conseguir distinguir a personalidade, como é a pessoa, sabe? E aonde você vai buscar, qual floral que você vai buscar, tá? Tem os grupos, então estudem, é importante. Eu falo muito porque quando eu estava montando ele, eu vibrava. Eu falava assim, nossa, que maravilha, olha que coisa linda que eu estou descobrindo, sabe? Olha, tem tudo para ajudar vocês. Então façam, estudem, se tiver alguma dúvida a gente está aqui, tá? E como essas outras coisas que eu vou trazendo pouco a pouco, eu tenho todas essas frequências em hertz que vocês podem estar utilizando nas pessoas também, e vocês. Eu estou mal, qual frequência que eu vou ouvir? Sabe? Isso ajuda bastante. Ela é baseada, não sei se vocês já ouviram, procurem pesquisar, são as frequências chamadas Fibonacci. Então, ela foi descoberta por um cientista e ele viu isso na natureza. Na natureza é tudo nessa sequência. Bom, até a pintura de Mona Lisa, ela foi desenhada dentro dessa frequência Fibonacci. A flor da vida, que é um monte de, parece pétalazinhas que vão assim, é uma figura geométrica, que foi encontrada essa figura em todas as pirâmides. Todas as pirâmides, antigamente, eles desenhavam a flor da vida. E ela tem uma frequência de cura, tá? Ela tem uma frequência de cura. Não é à toa que existe a flor da vida. E tudo, até os nossos dedos, mãos, tudo é dentro dessa frequência Fibonacci, uma sequência de números, né, que elas vão girando em formato de caracol, tá? E essas frequências vibratórias, elas foram comprovadas, né, que elas atuam, por exemplo, tenho ansiedade, então eu ouço tal frequência, e isso vai me ajudar a acalmar, me tornar mais calma, e eu vou curar dessa ansiedade, né? Então, depressão, a mesma coisa.
E isso vai ajudando. À medida que a pessoa ouve, ela vai se curando, ela vai estabilizando a energia dela. Eu acredito que a gente seja, como é que fala? A nossa matéria, ela só está assim andando, mas a energia está aqui, ela nunca vai embora. Por mais que a matéria vá um dia embora, a nossa energia vai continuar, vai sobrar dela somente a nossa energia, né? O físico, o que é? É quando você, as doenças do físico, quando você está com a energia travada. Por que a gente sente calor mais em um lugar do que outro? Você imagine que nós somos, existe um GIF, né, que fala, que eu tenho, que é uma pessoa em posição de lótus, meditando, e aí você vê energia subindo, saindo pela cabeça e vai em comunicação com o universo. É isso que acontece, isso vai e volta, isso vai e volta. Então a energia, quando não flui, é a mesma coisa que você ter um rio, e alguém começa a colocar pedra nesse curso do rio. O que vai acontecer? Vai acumular água em determinado lugar. Aquilo vai ficar represado. E é a mesma coisa que acontece com o curso da nossa energia. Quando existem bloqueios, a gente sente um lugar mais quente. Quando você colocar a mão em determinada posição, é porque tem alguma coisa bloqueando a sua energia. Por isso que é interessante. E a nossa energia, ela muda todos os dias. Por exemplo, que nem, por exemplo, faz mesa radiônica. Mesa radiônica você faz através do pêndulo, você consegue harmonizar a pessoa, né? Mas se você fizer todos os dias, você vai harmonizar, porque todos os dias ela está em desarmonia. E a mesma coisa, porque aquilo que está aparecendo na mesa é um reflexo da sua energia, daquilo que você, da pessoa que está colocando o nome dela na mesa. Então, isso é comprovado vendo, né? E a energia, através do reiki, você não vê, você sente. Você sente a sua mão mais quente em determinado lugar. Por quê? Porque ali a energia não está fluindo, ela está represada. O que você tem que fazer, né? É fazer o reiki, para que dê força para tirar as pedrinhas que estão bloqueando esse canal, né? Então, é muito importante estar fazendo a autoaplicação, independente de você estar nos 21 dias, sabe? Crie esse hábito. Somente quem já está no mestrado, quem já está no 3A, eu acho que já criou um hábito de se fazer a autoaplicação, de continuar fazendo essa autoaplicação. E no começo, as que estão entrando, elas precisam consultar a tabela. Eu precisava, agora qual é a posição, né? Isso é normal. E nem por isso você está atrapalhando o fluxo da sua energia. Você está consultando, mas volta, agora é na garganta. Então vai na garganta. Então não tem problema, isso não atrapalha até o ponto de você tá fazendo sem consultar, isso é normal, tá? Essa questão da energia é uma coisa assim impressionante. Cada vez que eu estudo mais sobre energia e vejo como é importante a gente estar conectado, sabe? Essas reuniões que a gente faz, vocês estão me dando um calor tão grande, assim, eu sinto, sabe? É a troca de energia de vocês, mesmo sendo online. Eu sinto essa energia e agradeço demais, porque e vocês vão começar a se fortalecer com o grupo. É importante estar participando para a gente se integrar, para a gente fortalecer, para a gente fazer essa troca. Umas falam algumas experiências e outras aprendem. E quando sentir passar pela mesma coisa, a pessoa já vai falar, é isso, eu entendi que é isso, sabe? Que nem eu falo, uma pessoa, mesmo quando a gente for fazer reiki, uma pessoa que tá em coma, a gente não quer que ela vá embora, mas a gente não pode fazer o reiki prendendo a pessoa.
Então a gente deve fazer enviando muito amor incondicional para que ela não sofra muito nesse momento, porque tem pessoas que sofrem horrores, né? Principalmente quando existe o apego. É pior ainda, a pessoa que é muito apegada à matéria, ela sofre muito. Então ela tem que aceitar esse momento como uma passagem, né? Uma passagem que ela vá com muita luz. E a mesma coisa o cachorro. Na terapia Theta Healing, o cachorro a gente leva em teta, porque ele não entende comandos de voz, né? O cachorro vai falar assim, olha, larga, relaxa e se entrega, ele não vai entender. Então você leva em teta o cachorro, leva um animal para um outro mundo, né? E ele vai mais assim sem sofrimento, né? Então, o Akita, que ele teve que fazer a eutanásia, né? Porque ele teve um câncer, mas um câncer muito agressivo, que tirou a bexiga, o rim, tudo. E a minha filha foi junto, né? E ela levou ele em teta. E quando eu estava no Japão, e quando ela falou depois para mim, a gente como foi conversar, eu falei antes dela falar, eu falei, nossa, ele saiu correndo num campo cheio de lavanda. E ele corria, mas ele corria tão saltitante, porque ele era daqueles que saltava e vinha até assim, pulava em você e quase te derrubava, de tão grande que ele era. E eu vi ele pulando, saltitando, e ela tinha me dito que ela levou ele para esse campo, né? E sem eu saber. Ela levou ele e eu vi. Na hora que ele foi, eu do outro lado no Japão, eu senti que ele tinha ido e tinha visto ele nesse campo saltitante. Eu falei, agora ele pode brincar, ele pode correr. Eles sofrem também, porque eles também querem ficar. E a mesma coisa acontece com os humanos. A gente quer que a pessoa fique. A gente acredita, sabe? Mas quando chega a hora, é impossível a gente adiar esse momento. Está escrito, não tem como a gente mudar, né? Então, a gente deve mandar amor incondicional, muita luz, e que a pessoa vai. Não é que o reiki ele cura, não é isso. Ele não vai fazer milagre da vida, isso ele não faz. Ele vai amenizar aquele sofrimento daquela pessoa e sem a gente pedir nada. É só você fazer o reiki, não precisa intencionar nada. Você não vai pedir, que fique aqui na Terra. Não. Que seja a passagem seja feita da forma mais elevada, sabe? Que ele vá com toda a luz acompanhando esse espírito, né? Quando você faz a intenção, eu falo que a parte mais importante de uma aplicação é a intenção. Eu sempre falo isso. Se concentra na sua intenção. Na hora que você pede a autorização, né, para os mestres do reiki, aos seus mestres espirituais protetores, você vai desejar. É ali que você vai colocar a sua intenção. Então você tem que intencionar o quê? Para cura, harmonia e equilíbrio da energia dessa pessoa. O principal é a energia dela. E aí vai refletir nos órgãos que estão doentes. Isso vai acontecer naturalmente. Porque se você equilibra a energia, você aumenta a imunidade da pessoa. Se aumentando a imunidade da pessoa, a doença vai ser combatida, é uma guerra lá dentro, né? Se um lado está baixo, o outro cai também. Agora, se você aumenta, ele vai fazer com que aquele órgão comece a reagir, aquele lugar comece a reagir, né? Então, é assim que você tem que pensar, sabe? Que você não faz a cura, você equilibra, fortalece a energia da pessoa para que o próprio organismo dela, como tudo é sintomático, você com a sua tristeza, com as suas depressões, você vai gerar
doenças, você vai trazer dano a algum órgão, né? Que vai aparecer depois. É a mesma coisa, só que você vai fazer o contrário, você vai colocar força, equilíbrio nessa energia dessa pessoa para que o próprio corpo dela comece a reagir e vai, consequentemente, vai ter a cura, né? Agora, eu falo que a gente não pode querer, por exemplo, que uma pessoa que esteja em coma, já quase assim, totalmente já desacreditada, desenganada pelos médicos, né? Já é você querer reviver a pessoa, sabe? É isso que a gente não é permitido pra gente. Então, a gente manda equilíbrio, energia, para que a pessoa aceite o momento dela, né? É isso, tá? Quero falar. Pode falar, Rô. Então, na realidade, quando a gente aplica o reiki em alguém, a gente pede a cura da pessoa, né? Na realidade. Às vezes, para a pessoa, a cura é a passagem, não é, Julita? É, exatamente. Às vezes a cura é melhor que ela passe, principalmente o lado espiritual de certas pessoas, quando elas são muito presas à matéria, pessoas que viveram só o ego, que não são pessoas preparadas para... Ninguém é preparado para morrer. Mas eu acho que quando a gente está mais espiritualmente evoluído, e você vai sentir que é a hora de você ir. Como eu vi várias pessoas que se foram e falou assim, sentiu a morte e falou, eu estou indo e sente e vai embora, né? Então eu acho que é mais ou menos isso que a gente seria o legal a gente sentir, né? É de você aceitar que quando chegar a hora você vai sentir que chegou a hora, né? Porque você tem essa elevação mais do que uma outra pessoa, você vai, com a sua intuição, sentir que o seu momento chegou, né? Agora, quando a pessoa vive muito no ego, na matéria, ela vai... É igual meu pai. Meu pai tem 89 anos. Ele é uma pessoa presíssima à matéria, aos cacarecos dele, cada vez ele junta mais e não consegue, ele não aceita, sabe? E eu falo para ele toda hora, eu falo, você não vai levar nada daqui, nada. Tudo, as suas roupas, ele junta, agora tem 2 guarda-roupa de roupa, não usa nem 1/10 daquilo que ele está lá. E eu falo, não adianta ficar agarrado nisso, porque quem está sofrendo é ele. Em vida ele já está sofrendo, porque ele sabe que é uma coisa, se a morte é óbvia, que vai vir, cada dia é um dia, mas ele sofre em pensar que ele vai deixar tudo isso, sabe? Então, eu acho que ele vai sofrer muito com isso, porque na hora que ele tiver que ir, uma parte vai dizer vem, a outra parte vai ficar, e isso vai trazer sofrimento para ele. E o reiki, ele pode ajudar muito para que a pessoa aceite e vá tranquila, para ela não ficar presa. Porque como é uma energia, se a sua energia é baixa, quando você morrer, a sua energia vai ser baixa também. Então, o que acontece? Você vê muitos que morrem e ficam presos ainda à Terra. Por isso que algumas pessoas que têm essa vidência conseguem até enxergar. E eles começam a ser espíritos obsessores. Na terapia holística a gente chama de espíritos obsessores que não aceitam a sua morte e ficam atrás de pessoas mais fracas, querendo sugar a energia, né? Querendo sugar. Já é um espírito, ele não é mais você de carne e osso, ele é uma energia, baixa que fica presa à Terra, né? Então, isso que acontece. Por isso que a gente fala dessa energia. Nós somos energia. A gente está, assim, diz a física que a sua energia já está quase se desprendendo da matéria, né? Ela é uma coisa assim,
A física quântica estuda isso, né? Desse problema da energia, que a gente já está transcendendo isso daí, sabe? Então, por isso que eles falam que a gente já está na 4ª dimensão, né? Algumas pessoas já estão na 4ª dimensão, porque já tem esse contato com esse lado espiritual, já consegue sentir, né? A sua intuição já está aflorando, já consegue viver não os problemas mundanos da Terra, né? Uma coisa assim muito baixa, sentimento negativo já não te atinge mais. Você já consegue sobrepor isso e viver mais assim numa onda mais elevada. Tudo isso, a evolução é isso, é você ter a iluminação em gotas, a pouco a pouco. Então, quando você sente uma intuição, que nem a Daniela, ela sentiu essa intuição relativa ao cachorrinho dela, ela ouviu que ele estava mal, que ele precisava ser visto pelo médico, são pequenos insights de iluminação. Isso é iluminação. Cada vez que você sente uma intuição mais forte, que te previne de alguma coisa, ou em relação a ajudar outra pessoa, são pequenos insights de iluminação. Esse é o caminho da evolução. A iluminação não acontece assim da dia para a noite. Hoje eu acordei. Nossa, hoje eu estou iluminada. Não, já não preciso mais percorrer o meu caminho. Não existe isso. Quando você chegar na sua iluminação, já é o fim do caminho, tá? Na iluminação total, já é o fim do caminho. Então, você vai tendo pequenos insights de iluminação, uma pequena intuição que você teve, que te preveniu de alguma coisa, uma pequena intuição, você fala assim, nossa, eu acho que você não deve fazer isso. Você ajudou já outra pessoa. Então, você está tendo pequenas iluminações que vão sendo processadas no seu inconsciente, que isso vai te trazendo uma outra assim, conceito em relação a determinada coisa, vai mudando sua consciência, o teu ego. Você vai ensinando para o teu ego, olha, isso não pode fazer, viu? O ego é que nem uma criança. Olha, não pode pegar isso dos outros, porque isso é pecado. Escreve e mande reiki para esse medo. Você vai estar aliviando ele, vai estar dissipando ele. O que acontece? Quando você começa a trazer ele para a sua consciência e você começa a enfrentar ele na sua consciência, ele vai começar a dissipar. E é uma coisa assim bem natural. Ele vai começar, até chegar uma hora que você vai olhar para esse papel e falar, mas isso não faz mais sentido para mim. Isso, eu não tenho mais medo disso. Eu tenho medo de conversar com fulano, porque ele me traz uma insegurança de alguma coisa. Então vai escrevendo todos os motivos, sabe? Porque eu vi muita gente travada. Nossa, já fazem acho que 4, 5 meses. Cada turma que eu lanço, eu vejo um monte de gente doente por coisas tão simples e tão fáceis de resolver. Dá vontade de ir lá e resolver para a pessoa. Ou você faz isso, aquilo, sabe? E eu, às vezes, sou atrevida. Eu falo, olha, eu faria isso, a partir de amanhã você faz isso, você deixa disso. E eu falo, porque, nossa, tá tão óbvio o caminho certo, sabe? Mas a pessoa não enxerga, às vezes ela não quer enxergar, e isso trava. O aprendizado também, não sente, não tem problema, vai sentir. Agora tem que relaxar, entregar e confiar. Essas são as 3 palavras que eu sempre falo. Relaxa, entrega e confia. Confia que vai vir. A intuição vai vir, a energia vai vir, você vai sentir. E não precisa você sentir. Na verdade, não precisa sentir energia, porque ela é uma energia que vem e você já está canalizado para enviar. Então, quando você envia, quando você aplica, ela está indo.
ela está indo, é uma energia inteligente. Eu só falo para concentrar, porque você não pode ficar fazendo aplicação de reiki pensando na festa que você vai amanhã, no jantar que você vai comer, sabe? Na discussão que você teve. Você não pode. Então você tem que estar bem. Em primeiro lugar, vocês têm que estar bem. Então, se você não estiver bem, não aplique. Porque pode haver trocas de energia que você não está numa frequência boa para estar aplicando o reiki, porque a sua energia está baixa. Então, primeiro relaxa, né? Eu até vou ver uma meditação alfa, que é mais rápida do que a teta. É uma meditação bem rápida. Eu estou até pensando em gravar para passar para vocês. As que entraram agora, tem a meditação teta, que eu posso passar o link, e aí vocês vão acostumando com essa meditação. Tá sentindo alguma coisa ruim? Ouçam a meditação, ela tem 20 minutos. Então, ouçam a meditação, ouçam cada palavra, que vocês vão começar a aprender a relaxar, né? Mas é isso. Aí é questão de vocês sentirem cada palavra. Realmente, ó, na meditação teta é uma meditação que vocês têm que relaxar. Sentir cada palavra, sentir que você vai em teta mesmo, porque o teta, ela vai acessar o seu inconsciente. E quando eu falo que você sabe de que é feliz, eu estou fazendo um download em vocês desses sentimentos, para vocês sentirem esses sentimentos dentro de vocês, tá? É isso.